Diz assim a palavra: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Vamos usar os próximos momentos para nos cumprimentarmos e saudarmos aos outros com a paz de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós agora queremos ir até à Tua Palavra novamente, Senhor, e pedimos-te que seja o Teu Espírito Santo a dirigir-nos, Senhor. Que, em particular, me ajudes a pregar a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Como os irmãos devem imaginar, eu agora tenho 5 minutos para pregar, mas como para o Senhor um dia são como 1000 anos, 5 minutos são como 5 horas. Então, vamos a isso. Espero ser breve. Então, ao preparar o sermão desta manhã, e voltem a abrir as vossas Bíblias em Hebreus 10, os versículos 19 a 25, o texto que já lemos há pouco. Ao preparar o sermão para esta manhã e recolhendo também o conselho com os outros pastores, considerei útil guiar a Igreja neste texto em particular, tendo em conta o caráter particular do dia de hoje. Então, este domingo, lemos novamente a declaração de fé desta Igreja, como fazemos todos os anos no último domingo de janeiro, renovando o nosso compromisso com esta Igreja e com o que esta Igreja se propõe a ensinar de acordo com a Palavra. Além disso, os que foram batizados e os que se juntaram a esta Igreja puderam assinar hoje a declaração de fé. E este é um momento especial para a nossa Igreja, uma vez que nos colocamos mais uma vez no lugar de quem quer continuar a ser fiel às Escrituras. E atenção, nós acreditamos que a declaração de fé, não sendo a Bíblia, ela bebe exclusivamente da Bíblia, para que possa ser uma reprodução fiel do ensino bíblico que nos propomos a seguir e que nos propomos a ensinar aqui na Lapa. E também queremos continuar fiéis ao compromisso com esta Igreja local. E por isso é um domingo especial para nós. E estamos alegres por causa disso. Eu já não tinha bem a noção de quantas pessoas é que iriam assinar hoje. À medida que o Tiago foi dizendo os nomes, eu fiquei espantado. E foi muito bom ver toda esta multidão aqui à frente. Então, assim, o texto de hoje dá-nos bases sólidas e importantes para abraçarmos uma postura de responsabilidade, confiança e alegria na vida comunitária que temos enquanto Igreja do Senhor Jesus. Não é meu objetivo dissecar todos os versículos que lemos, mas quero dar um enquadramento geral da passagem para poder depois atacar as aplicações para nós esta manhã. Então, de uma forma muito resumida, o autor da carta aos Hebreus está a explicar aos Hebreus, portanto, povo de Israel, que agora são cristãos, que chegaram à fé em Cristo, está a explicar que o esquema de sacrifícios e rituais usado no Velho Testamento para expiar os pecados do povo já não é necessário e esse esquema já acabou. Isso acontece porque Jesus já veio ao mundo como o sacrifício perfeito que era necessário fazer pelos pecados do povo de Deus. Já não são precisos mais animais para serem sacrificados, já não são precisos mais sacerdotes para entrarem no templo para que a culpa do povo seja retirada. Jesus fez isso de uma vez por todas, de uma só vez. E agora Jesus é ao mesmo tempo, Jesus é agora o novo e vivo caminho, como dizia o versículo 20. Porque foi quebrado e morreu na cruz. Jesus é este novo e vivo caminho pelo véu, pela sua carne, porque ele foi quebrado e morreu na cruz. Jesus é ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote que entra no Santo dos Santos, naquela parte do templo que ninguém podia ir, só o sacerdote, só o sumo sacerdote. Então Jesus é ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote que entra no Santo dos Santos, para que nós e para que aqueles hebreus que colocamos a nossa fé em Jesus possamos entrar como sacerdotes na presença de Deus.
Nós agora podemos entrar na presença de Deus como sacerdotes, porque Jesus fez tudo aquilo que era preciso ser feito. E nós agora temos acesso à presença do próprio Deus. Então, diante de uma verdade tão grande como esta, a carta aos Hebreus, ela adverte também para o perigo de se continuar e de se persistir em maneiras alternativas de chegar até Deus. Basicamente, a carta diz que quem assim o faz, quem procura maneiras alternativas, como aqueles hebreus, muitos hebreus estavam a fazer, de continuar a procurar no Velho Testamento a maneira de chegar até Deus, está a rejeitar o Filho de Deus. É o que a carta dos Hebreus diz, de um modo muito resumido. Se vocês continuam a procurar Deus através de outras maneiras que não somente Jesus, vocês estão a rejeitar o que o próprio Senhor Jesus fez por vocês. E os avisos para essas pessoas são muito sérios. São assustadores até. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler a carta aos Hebreus, mas leiam, em particular o capítulo 6. Causa medo. Pelo menos a mim, durante muito tempo, era um livro que eu queria ler rapidamente, porque aquilo assustava-me muito. Mas graças a Deus pelo livro de Hebreus. Com a morte e ressurreição de Jesus, o esquema do Velho Testamento para o Novo Testamento é aperfeiçoado de tal maneira que o texto está a dizer-nos para termos intrepidez. É uma palavra esquisita, mas significa coragem, ousadia, arrojo, sermos arrojados. O texto está a dizer para termos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Reparem, era o lugar que só era permitido ao sumo sacerdote no Velho Testamento. Ninguém podia entrar. E agora o texto está a dizer, tenham coragem em entrar lá, para nos achegarmos para perto do Deus Santo que não tolera o pecado, para termos comunhão com o Criador dos céus e da terra. E isto é possível por causa do que o versículo 23 diz. Reparem lá no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É porque Deus prometeu em Gênesis 3 enviar o seu Filho que podemos ter confiança para entrarmos na sua presença. Então não tem a ver com a nossa capacidade de sermos bons. Tem a ver com a capacidade de Deus cumprir sempre as suas promessas. E Deus cumpre sempre as suas promessas. Aliás, na escola dominical onde eu sou professor, juntamente com o Manel, com a Ruth Carla e com a Miriam Frias, nós estamos a dar uma série de lições que é Deus cumpre sempre as suas promessas. Deus cumpre sempre as suas promessas. Portanto, nós aproximamo-nos de Deus porque o que garante a nossa aproximação a Ele é o próprio Deus. Percebem a lógica? O que garante que nós nos podemos aproximar até Deus é o próprio Deus. Já viram a liberdade e a alegria que isto traz? Já não depende de sacrifícios que tínhamos que fazer, de bodes, de bois, de ovelhas, de um sumo sacerdote todo lavado em água, cheio de vestiduras, com o nome das 12 tribos penduradas ao pescoço. Depende do próprio Deus, do que Ele fez em Cristo Jesus. Logo, ficamos firmes na nossa confissão. Temos coragem porque somos aceitos em Jesus. Somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Temos comunhão com Deus Pai porque Deus Filho morreu no nosso lugar. Não procuremos a comunhão com Deus através de outro caminho, irmãos. Não procuremos a comunhão com Deus através de outro caminho. Temos de olhar apenas para Jesus, confessar os nossos pecados, arrependermos-nos deles, pedir perdão e abraçar toda esta alegria que Deus nos prometeu. E esta é a verdadeira alegria, meus irmãos. É a comunhão com o Deus Trino, a comunhão com Deus Pai, a comunhão com Deus Filho, a comunhão com Deus Espírito Santo. Esta é a verdadeira alegria. Este texto está encharcado de alegria. E a doutrina que temos perante nós, o ensino que temos neste texto e que vimos de forma muito resumida, é para ser colocado em prática, como vemos nos últimos versos. Dos versículos 23 até ao 25, o texto está a dar-nos prática, porque vocês sabem isto, porque isto aconteceu, então vivam desta maneira. Vamos ler outra vez do 23 ao 25. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando tu vedes que o dia se aproxima. Então, uma parte importante desta prática que o texto nos manda fazer é o caráter comunitário da vida na Igreja. O caráter comunitário da vida que somos chamados a ter como Igreja. Nesse sentido, é importante que concentremos os nossos corações
nas explorações que eu quero deixar à igreja esta manhã. Nas exortações que eu quero deixar à igreja esta manhã. Sobretudo num domingo como este, em que renovamos de um modo particular o nosso compromisso com a fé cristã e que professamos, e também o nosso compromisso com esta igreja, lendo publicamente a declaração de fé. Não conseguirei exortar a igreja devidamente se Deus não me estiver a ajudar. Não quero cair no extremo de ser demasiado benevolente, demasiado meigo, mas também não quero cair no extremo de ser demasiado duro, ok? Portanto, juntar amor e dureza é tarefa para o Espírito Santo apenas. Não é tarefa para nós, é tarefa para o Espírito Santo. E é esse o meu plano, que seja o Espírito Santo a fazer este trabalho. Então, em primeiro lugar, eu tenho 2 aplicações principais esta manhã para vocês, para nós enquanto igreja. E começo pelo fim, pelo versículo 25. O texto está a deixar implícito e está a deixar claro que a congregação da igreja na adoração pública mostra a intrepidez, mostra a confiança, a ousadia, o arrojo que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Vou repetir. O facto de nos congregarmos em igreja para adorarmos publicamente mostra a maneira como nos estamos a aproximar de Deus. Mostra se de facto somos corajosos a fazer isso, como o texto diz. Não quer dizer que a igreja substitui o lugar que só Jesus pode ter neste trânsito divino de nos achegarmos ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Só Jesus é que tem esse lugar. Só Jesus é o caminho. Mas quer dizer que a vida em igreja é o resultado prático de todos aqueles que experimentam a bênção de estarem perto de Deus Pai através do sangue de Deus Filho. A igreja é o resultado prático da nossa comunhão com Deus. A igreja é o resultado prático de estarmos em comunhão com Deus. No momento em que o nosso desejo e a nossa vontade passam por estarmos perto de Deus, o nosso desejo e a nossa vontade passam também, e inevitavelmente, por estarmos perto da família de Deus, a igreja. Faz sentido, não faz? No momento em que o nosso desejo passa por estarmos perto de Deus, o nosso desejo também passa por estarmos perto da família de Deus, da igreja de Deus. Logo, meus irmãos, não preciso forçar muito a aplicação óbvia que devemos retirar daqui. Se tu não estás comprometido ou comprometida com a igreja, com esta igreja local ou com uma outra igreja local, da maneira como a palavra diz que deve-se estar, se tu não queres a igreja da maneira como a palavra diz que deves querer, então a tua comunhão com Deus talvez não seja assim tão forte. Se tu não estás comprometido, se tu não queres a igreja da maneira como a palavra diz que tu deves estar e deves querer, então se calhar a tua comunhão com Deus não é assim tão forte. Isto vale para aqueles que estão presentes em todas as atividades, como para aqueles que não estão presentes em todas as atividades da igreja. De facto, também é possível estarmos sempre presentes em todas as atividades da igreja, em tudo aquilo que a igreja faz, e ao mesmo tempo o nosso compromisso com a igreja não ser o melhor. É possível. Eu próprio vivi assim durante vários anos. Estava em todas, mas o meu compromisso com a igreja era muito raso. Agora, também não quero relativizar a nossa presença ou a nossa não presença nas reuniões e atividades da igreja. Reparem, se nós amamos a igreja, e de facto devemos amar a igreja, temos de amar estar com ela. É simples como a água. Se nós dizemos que amamos a igreja, se nós amamos a igreja, nós devemos amar estar com ela. Por isso o título do sermão de hoje é uma pergunta muito simples. Amas a igreja? Amas a igreja? A lógica é igual à do casamento. Se tu amas a tua esposa, ou se tu amas o teu marido, e não passas tempo com ela, ou não passas tempo com ele, então alguma coisa não está bem. Se tu amas o teu marido, se tu amas a tua esposa, e não passas tempo com o teu cônjuge, alguma coisa não está bem. Por isso, em primeiro lugar, tomem como prioridade nas vossas vidas investirem mais do vosso tempo a servir a igreja. Tomem isso como prioridade. Invistam mais do vosso tempo a servir a igreja local. É claro que devemos fazer isso sem prejudicarmos os nossos lares. Mas eu creio que também sabemos que na maior parte das vezes não são os nossos lares
que nos fazem optar por não irmos à igreja. São todas as outras coisas. São todas as outras coisas onde está o nosso coração. Se fosse sempre o nosso lar, isso seria uma coisa boa, porque a nossa prioridade deve ser, de facto, a nossa casa. Mas eu acho que também sabemos que muitas das vezes não é propriamente a nossa família, a nossa casa, a definirem se estamos nas atividades da igreja ou não. São todas as outras coisas. Tomem o domingo como uma prioridade nas vossas vidas, seja aqui na Lapa, seja noutra cidade qualquer. Não faltem à comunhão da igreja na adoração pública. Se já é difícil estarmos juntos durante a semana para nos fortalecermos uns aos outros, com orações e exortações e admoestações, não acham que será muito mais difícil fazê-lo se passarmos ao lado do único dia da semana em que devemos estar juntos? Se nós passarmos ao lado do domingo, vai ser muito mais difícil. E a palavra diz que nós devemos admoestar-nos uns aos outros, exortar-nos aos outros. Como é que vamos fazê-lo se não estamos juntos? Considerem também de que modo podem começar a vir a mais reuniões ou outras reuniões na igreja. Nós temos reuniões de mulheres à quarta-feira de manhã. Temos a nossa reunião de oração à quinta-feira à noite. Ponham à prova também o vosso amor e quer encorajar, sabendo das dificuldades que existem nas vossas agendas e nos vossos horários, mas ponham à prova o amor que vocês têm pela igreja, também pelo modo como tentam e como se esforçam para abrir um espaço na vossa rotina e no vosso horário semanal para estarem mais uma vez juntos à volta da palavra. Coloquem o vosso amor à prova. Será que eu sou capaz de tentar abrir aqui uma brecha neste dia, nesta noite, para, mais uma vez, me reunir com os meus irmãos à volta da palavra? E os que frequentam o culto de oração à quinta-feira podem confirmar o quão saboroso e renovador é estarmos juntos no meio da semana. É verdade, não é, irmãos? É saboroso. Em segundo lugar, uma pergunta. O que é mesmo mais importante para nós quando nos juntamos? Quando nos juntamos ao domingo, quando nos juntamos à quinta-feira ou no outro dia da semana? O que é mesmo mais importante para nós quando nos juntamos? Já antes também, num outro sermão, preguei sobre este assunto há algum tempo. O que é que realmente nós queremos dizer uns aos outros quando estamos juntos? O que é que nós queremos dizer uns aos outros quando estamos juntos? Que assuntos é que nós privilegiamos na presença uns dos outros, como igreja? Que assuntos é que nós privilegiamos na presença uns dos outros? E quero referir que tenho sentido e observado que ao longo do último ano, essa tem sido uma das coisas a mudar para melhor nesta igreja. Eu tenho observado e tenho sentido isso. A intencionalidade de termos mais Jesus nas nossas conversas uns com os outros. E tenho sentido isso, isso é uma coisa muito boa a acontecer. Aliás, a minha família pode comprovar isso. O amor e o cuidado que temos recebido da igreja através da oração pela saúde do David e também da oração pela renovação das nossas forças lá em casa, juntamente com as exortações que temos recebido de vários de vocês, que nos têm dado para permanecermos firmes e para confiarmos em Deus, isso tem sido uma prova de que Deus está ativo aqui, nesta igreja. Isso não é só connosco, não acontece só connosco, com outras pessoas aqui também, que precisam de ajuda e de consolo. Isso é uma coisa que tem acontecido e damos graças a Deus por isso. Mas ainda temos um caminho longo pela frente. Temos sempre um caminho longo pela frente. Se já achamos que chegamos a algum sítio, é mau sinal. Temos que estar sempre no processo. Continuamente a pensar, ainda tenho que andar, ainda tenho que chegar lá, ainda não chegamos lá. Devemos estar acesos para ferver de cada vez que as nossas conversas são dominadas por Cristo. Isso é o que deve ferver em nós. É que quando nos juntamos, quando falamos uns com os outros, seja Cristo aquilo onde nós queremos chegar. Ok, fizeste isso, ótimo. Mas de que maneira é que tu te alegraste mais em Jesus esta semana? Que coisas é que Jesus fez por ti esta semana? Isso é o que deve estar a ferver em nós. E aplica mesmo a lógica do ponto anterior. Se a tua prioridade, se a minha prioridade, não é a consideração espiritual que tens do teu irmão na fé, se a tua prioridade não é estimulares o teu irmão na fé ao amor e às boas obras, se a tua prioridade
não é demonstrar em amor o teu irmão na fé, então a tua comunhão com Deus não é assim tão forte. Se todas estas coisas não fazem parte das nossas prioridades, consideração espiritual, sabemos como é que está a fé do nosso irmão, como é que ele se está a aguentar, como é que está o ânimo dele. Se a nossa prioridade não é estimulá-lo na fé, ao amor e às boas obras, se a nossa prioridade não é demonstrar, percebendo o erro do nosso irmão e corrigindo em amor, então, provavelmente, a nossa comunhão com Deus não é assim tão forte. E não sou eu que estou a forçar esta ligação, é o próprio texto que está a fazer isto. Nós temos intrepidez para irmos para junto de Deus por causa de Jesus, e isso tem um resultado prático na igreja, na maneira como nós nos lidamos uns com os outros. E precisamos de ser guiados por estas coisas, irmãos, que o Senhor nos ajude.